Boa tarde, gente. Tudo bem? Nós hoje vamos fazer a contação de história, de algumas histórias do meu livro Tipos e Causos de Oliveira, né? E nós temos aqui a participação dos alunos da Escola Municipal Valfrido Mares Guia. Um outro dia, como eu prometi ontem, nós vamos fazer essa apresentação na escola de vocês, tá? Vocês vão gostar. E a doação dos livros também. Porque esse trabalho, eu tenho o apoio da Lei Paulo Gustavo e da Prefeitura Municipal de Oliveira. E um dos objetivos, das propostas do trabalho, é estar doando o livro para ficar na biblioteca da escola, na Biblioteca Municipal de Oliveira. Eu vou doar 2 livros desses e 2 livros em braille. Livros em braille é os livros para cegos. É uma escrita interessante que só os cegos que têm curso de braille conseguem ler. Então, cadê a representante da biblioteca que vai estar recebendo este? O outro eu vou fazer a doação, depois como nós combinamos. 2. Aí, ó, se você souber de alguma pessoa que não enxerga, que tem deficiência visual, é só falar com eles para vir aqui, pegar o livro, que vão poder ler todas as histórias. Agora nós vamos começar a apresentação com o apoio dos alunos, com a participação dos colegas de vocês, né? Nós vamos começar com a história do Zico Cego. Zico Cego era um senhor que vivia em Oliveira pelos anos 60, 70 e 80. Zico Cego morava anteriormente na rua, próxima à Rua da Cadeia, Rua Coronel João Alves, na Vila Vicentina que tinha lá. Ele tinha a mãe dele, que chamava Dona Virgínia, que acompanhava ele, cuidava dele. E tinha também uma senhora que era vizinha dele, que chamava Dona Virgínia. A Dona Virgínia era muito amiga do Zico e cuidava dele. Quando ele morava na vila, ela cuidava da roupa dele, lavava a roupa dele, porque ele era muito aciado, gostava de estar sempre limpinho e bem cuidado. Ela também preparava a água do banho dele, esquentava a água para ele tomar banho, punha a toalha direitinho lá, limpinho, o sabonete. Ele comprava o sabonete com o dinheirinho dele e ele tomava banhozinho, ela preparava a roupa e tomava banho sozinho. Depois ela ia lá, jogava a água do banho dele fora. E o Zico Cego andava pela cidade tocando a sua gaita. Ele gostava muito de música. Tinha um radinho de pilha que ele ouvia muita música boa. Tocava sua gaita. O Zico Cego era tão esperto que dizem que quando ele ficou adulto, quando ele estava mais velho, ele ia para Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Nossa Senhora Aparecida, na excursão. E vocês acreditam que ele ia sozinho e não se perdia lá? Quando o ônibus descia, ele descia do ônibus, visitava as igrejas todas. E depois, na hora marcada do ônibus ir embora, ele estava ali pontualmente na hora, sem atrasar, sabe? E entrava no ônibus, chegava em Oliveira são e salvo, porque ele era esperto. A pessoa, quando tem uma deficiência, ela aprende a se defender, aprende a lidar com ela, né? E a história do Zico Cego é muito triste, porque quando ele era bebezinho, que ele estava engatinhando e andando e aprendendo a andar, a sua mãe, Dona Virgínia, e uma tia descobriram que ele estava cego, que ele não enxergava nada. Desde pequenininho, ele nunca conheceu
as coisas, ele nunca percebeu as coisas, mas nem por isso ele ficou uma pessoa amargurada e inútil. Ele, apesar de ser cego, todo dia ele descia para a praça, porque depois que a Vila Vicentina fechou, a vila lá de baixo, fechou, ele passou a morar na outra vila, lá no bairro Aparecida. Aí ele descia pela Avenida Valdemar Pernal até chegar na praça. Eu era menina, eu me lembro dele descendo de braço dado com a mãe dele, a dona Virgínia. De vez em quando ele descia sozinho. Sabia que a dona Virgínia estava ocupada, né, lavando roupa, fazendo comida. Ele ia para a praça sozinho, descendo com seu passo miudinho. E lá na praça, ele vendia seus bilhetes de loteria para ganhar o seu dinheirinho. Nos dias de chuva, tempo de verão, ele descia com seu guarda-chuva. Não esquecia seu guarda-chuva de jeito nenhum. Vem, Zico, vai vender seus bilhetes. Sabe por que o Zico tinha muito medo de chuva? Porque uma vez ele saiu com a sua mãe, Dona Virgínia, lá para os lados dos Martins, ia para aqueles matos de lá, catar lenha. E os dois iam para casa carregando feixe de lenha. Mas aconteceu um dia que caiu uma chuvarada danada e o Zico Cego e a sua mãe passaram ali perto do bar das Dores, encharcados, todo molhados, tomaram a maior chuvarada. Talvez seja por isso que ele anda só com guarda-chuva, com medo de pegar chuva, né? E o Zico guardava sempre um dinheirinho que ele arrecadava vendendo os bilhetes dele. E ele tinha o dinheiro dentro da sacola que ele carregava. Um dia a namorada dele, a Maria, que morava na Rua da Misericórdia, mandou chamar o Zico para ir lá visitar ela. Aí o Zico tinha o dinheirinho dele guardado dentro de um lenço, mas ele não sabia, ele não enxergava o dinheiro. Então, a mãe dele, a Dona Virgínia, e quando a Dona Virgínia não podia, a Dona Zizinha ajudava ele a separar o dinheirinho. E ele falava assim... Vou visitar... Fala bem alto. Vou visitar minha namorada e vou levar um dinheirinho para ela. E a namorada dele chamava Maria. Vocês escutaram o que ele falou? Ele ia visitar a Maria, a namorada dele, Maria bonita, e ia levar o dinheirinho para ela. Aí a mãe dele separava o dinheiro, ele guardava o dinheiro. Já guardou o dinheirinho separado, Zico? Já? Pois é. Então pode ir lá visitar sua esposa. Sua esposa não, sua namorada. Ele nunca casou. Só tinha namorada. Aí o Zico sobreviveu assim muitos e muitos anos, até ficar velhinho e falecer. Vamos bater palma. Agora, nós vamos à nossa segunda história. É a história da Rita das Canecas, também chamada Ritinha das Canecas. A Rita das Canecas era uma pretinha, bonitinha, espiritadinha, magrinha, que morava no bairro Aparecida. Ela era moradora da Vila Vicentina. Ela hoje está com vergonha, está rindo. Ela ontem fez tão bem, mas hoje ela vai fazer também. Ela era esquisitinha, sabe? Tinha a mania de canequinha. Ela gostava de canequinha. Colecionava um golosso de canequinha. Fazia um cordão, amarrava a canequinha na cintura. E quando ela saía disparada pela rua, as canequinhas faziam barulho. Como é que é as canequinhas faziam barulho? Vamos ver. E a Rita das Canecas
gostava de catar as coisas na rua também. Catava papel que ela achava bonito, catava papel de bombom, catava guimba de cigarro para fumar, coisa ruim, né? Catava isso tudo. Um dia a Ritinha das Canecas estava subindo a rua Major João Chagas. É uma rua, sabe quando você sobe a Valdemar Fernal? Tem um cruzeiro do lado de cá e do lado de cá tem outra rua. Ela estava subindo aquela rua para ir para a vila. Começou a ventar forte, mas uma ventania forte. O vento levantou as saias da Ritinha. E uma senhora chamada Dona Maria, que estava passando por ali, viu tudo dela, porque ela estava desprevenida, sem calcinha. Aí a senhora gritou assim: Nossa Senhora, o circo está armado. Aí a Ritinha levantou, abaixou a saia assim e foi embora andando depressa. Essa é a história da Ritinha das Canecas, que morava na Vila Vicentina, no bairro Aparecida. A mulher que gostava de canequinhas. Esqueci de uma coisa importante, a Ritinha adorava café, ela pedia café nos lugares todos que ela ia. E ela sempre ganhava um bolinho de café. E ela bebia com gosto o cafezinho dela. Dá para não beber para não queimar a boca, viu, Ritinha? Ela ia na padaria Centenário, ali perto do hospital, atrás do hospital, todo dia beber café. Pedia café na redondeza toda. Então essa é a história. Agora nós vamos para a próxima história, que é a história da Maria das Petecas. Maria das Petecas era uma mulher que morava no bairro dos Martins, para lá do Dom Bosco, em Oliveira. Ela fazia petecas para vender, petecas de pena de urubu, petecas de penas de galinha. Cobra, viu? Não sai vendendo assim sem cobrar, não. Tem que pegar o dinheiro. Ela vendia as petecas baratinhas, mas ela arrecadava um dinheirinho. E as petecas delas eram feitas de palha de milho ou palha de bananeira. A Maria das Petecas tinha um marido. O marido da Maria das Petecas era balaieiro. Ele fazia balaios. E ele vendia os balaios também. Todo dia ele ia para uma mata, lá no Morro das Galinhas. Ele ia, né, para essa mata no Morro das Galinhas, assentava debaixo de uma moita de bambu, pegava aquelas palhas secas e começava a fazer o balaio. Ele era ótimo artesão. Fazia balaios lindos, balaio pequeno, balaio grande, balaio médio. E vendia os balaios para as pessoas colocar fruta, para as pessoas colocarem verdura, né? Vocês conhecem os balaios? Olha lá que lindo. Ele começou a aparecer com uma dor na perna. A perna dele estava doendo muito. E toda vez que ele passava para ir para o mato, ele estava mancando, com a perna doendo. Caminhando com a perna mancando, doendo muito. E um dia a Maria desconfiou e perguntou para ele. Por que você usa a perna nada, nada? A Maria ficou encucada com aquilo, mas ele não queria falar. Acontece que ele estava gravemente doente e ele não contava para ninguém, ele escondeu a doença dele. E ele ia para o mato todo dia fazer seus balaios. Um dia lá no mato, ele estava passando tão mal que ele desmaiou lá no mato, sentindo muita dor. E um amigo dele, um companheiro dele, que estava andando por ali,
viu ele, achou ele lá passando mal, pegou ele e levou ele para o hospital. Não se levar os balai no hospital não, né? Aí internou ele no hospital. E a Maria ficou muito triste, sabe? E ele passou muito mal lá no hospital. E lá no hospital, tratando dele, as pessoas descobriram, os médicos descobriram, depois de fazer exame, que ele estava com um câncer. E o câncer dele já estava adiantado, câncer terminal. Passou pouquíssimos dias, ele morreu no hospital. Aí, morreu até fora do caixão. Aí, a Maria das Petecas ficou muito triste. Claro, né, o marido dela morreu. Cara de triste. Ela foi pro velório dele, o amigo foi pro velório dele. Mas acontece que o pessoal da cidade, os vizinhos, não apareceram no velório dele. Ficaram tudo sem visitar ele pela última vez. Isso entristeceu muito a mulher dele, a Maria das Petecas. Ela ficou muito triste. Onde você viu a pessoa morrer e ninguém visitar? Nem os amigos, nem os parentes. Ela ficou tão triste, mas tão triste, que desse dia em diante, ela começou a visitar todos os velórios da cidade. Ela ia em todos os velórios. Se ela conhecesse a pessoa ou não, se fosse branco ou preto ou não, ela ia. Se fosse pobre ou rica, ela ia. E ela fazia questão de, nos velórios, carregar a coroa de flores. Antigamente, os velórios eram feitos em casa. Não tinha funerária antigamente. Aí, os velórios eram feitos na casa das pessoas. Colocava o caixão em cima da mesa. E as pessoas da família ficavam ali. E a Maria das Petecas ia. Nessas ocasiões, ela entrava para casa dentro, sem ser convidada, ia lá, bebia água, ia no banheiro, comia, tomava café. Porque antigamente as famílias ofereciam café para as pessoas. E mais atrás ainda, tinha até bebida nos velórios, tinha cachaça. Vocês já viram na novela, né? Tinha cachaça, tinha bebida, tinha tudo. Eles falavam, vamos beber os defuntos. Então, por isso que a Maria das Petecas pegou esse hábito de ir nos velórios, carregando a coroa. E a Maria das Petecas acompanhava também as procissões da cidade e a missa. Ela era muito religiosa. Agora nós vamos contar a história, a última história, que é da Sabiquinha. Sabiquinha era uma mulher magra, de pele escura, que morava no bairro Aparecida. Ela morava na rua Princesa Isabel. Ela morava num barracão de lata e de papelão. Barracão que ela mesma construiu. E ela viveu lá muitos anos. E a Sabiquinha vivia andando pelas ruas da cidade, lendo a sorte das pessoas. Ela lia a sorte das moças, dos rapazes. Sabiquinha leu a minha sorte uma vez. Falou que eu ia casar com um homem da estação, mas até hoje esse homem da estação não apareceu na minha vida. Sabiquinha catava pela rua, pelos lotes, arame, prego, lata, tudo que ela achasse assim, que era de ferro. Ela catava, botava na bolsinha dela para levar para a casa dela. Ela adorava tudo que brilhava, tudo que fosse de lata, de arame. Catava, guardava na bolsinha dela para levar para a casa dela. E ela ganhava um dinheirinho também, sabe como? Ela pagiava crianças. Às vezes ela pagiava umas crianças. E ganhava um dinheirinho.
Aí, a Sabiquinha morava nessa casa que eu falei, construída de lata de papelão. A casa dela era tão pobrezinha que às vezes caía chuva, caía goteira nos dias de chuva, no tempo de frio estava frio. Por isso a Sabiquinha acabou ficando adoentada. Não alimentava direito, né? Não comia direito, morava nessa casa assim, entrava frio, entrava chuva, acabou ficando adoentada. E lá naquele bairro tinha uma mulher que chamava Dona Margarida. Dona Margarida era uma professora de matemática, tinha em Oliveira. Ela usava óculos, ela era morena, bonita, boazinha. Ela era professora no ginásio, no Colégio das Madres. Ela foi minha professora. E a Dona Margarida era muito caridosa. Ela fazia um trabalho junto com as pessoas do bairro Aparecida, que era um trabalho de caridade. E ela ficou sabendo que a Sabiquinha, uma senhora mais velha, de 60 anos, estava adoentada, muito magra, precisando de ajuda. Então ela procurou a Sabiquinha e ajudou a Sabiquinha, comprou remédios para a Sabiquinha, cuidou da Sabiquinha, dava alimento à Sabiquinha. E ela, mais o pessoal da vila, o pessoal lá do bairro, fizeram um quartinho para a Sabiquinha com dinheiro das obras de caridade. E um quarto limpinho, afiadinho, sem aquela coiseira que ela catava, né? Igual eu falei com vocês, ela catava as latas, os trem, tudo, e botava tudo no quarto dela. Construiu esse quarto para ela com banheiro. E como o quarto não tinha alpendre, vocês acreditam que a Sabiquinha, quando melhorou, construiu um alpendre, um arco assim no quarto, de lata. E para entrar no quarto, ela tinha que entrar engatinhando, porque o alpendre ficou pequeno. E com o passar de pouco tempo, tipo assim, uns 2, 3 anos, o quarto estava já cheio de tralha, cheio de entulho. Aí a Sabiquinha foi ficando mais velha e a Dona Margarida mudou-se para a rua Carlos Bernardo Costa, no bairro Cianinha. E a Dona Sabiquinha, todo dia, a Dona Sabiquinha chamava Dona Maria da Conceição. Ela ia todo dia na casa da Dona Margarida tomar as refeições, almoço, janta, era na casa. Entrava lá a hora que queria e tudo. Com o passar do tempo, que a Sabiquinha foi ficando mais velha, a Dona Margarida fez para ela uns vestidinhos lindos, estampadinhos. Mas a Sabiquinha era tão sem cabeça, pegou os vestidinhos bonitinhos, vendeu tudo os vestidinhos. E mostrava para a Dona Margarida que ela tinha ganhado um dinheirinho com os vestidinhos. Então, a Dona Margarida tinha arrumado um baú para a Sabiquinha guardar esses dinheirinhos, para guardar as bijuterias dela, as coisas dela. E ela falava com a Sabiquinha que a Sabiquinha ia ser herdeira do tesouro dela. Ela ia dando dinheirinho, mas dava o dinheirinho com uma dor, porque ela era pão dura, miserável, sabe? Um dia, a Dona Margarida percebeu que o pescoço da Sabiquinha estava todo ferido, por causa daquela quantidade de bijuteria que ela usava, que não era de ouro, que feria, machucava o pescoço dela. Aí, a Dona Margarida quis pegar as bijuterias dela para guardar no baú. A Sabiquinha não queria deixar, não, mas com muito custo ela deixou. Aí guardaram as coisas no baú. Quero ver tirar agora. Guardou tudo dentro do baú. E o marido da Sabiquinha, chamava Bita, tinha apelido de Bita, ele trabalhava no Banco da Lavoura. E ele fazia uma poupança para a Sabiquinha também. Porque depois que a Sabiquinha ficou mais velha, a Sabiquinha passou a morar no Asilo Vicentino.
Mas antes disso, um dia a dona Margarida olhou bem para a cara da Sabiquinha e achou a Sabiquinha parecida com uma tia dela, tia do Bita, do marido dela, que chamava Cleta. Achou ela tão parecida, aí chamou o Bita para ir lá ver a Sabiquinha. Falou, ó, você vê como que a Sabiquinha parece com a tia Cleta? Tem alguma coisa engraçada nisso? Aí começaram a investigar, pesquisar. Descobriram que a Sabiquinha era filha do tio do Bita, um homem que chamava Antônio Carlos. E esse moço era filho de uma mulher que morava numa chácara, um sítio onde hoje é o ginásio. Entendeu? A mulher era empregada da casa. E ela teve esse filho com esse homem. Quer dizer que a Sabiquinha, então, era prima desse Bita, marido da dona Margarida. E aí a Sabiquinha não entregou o colar. Será que eu vou ter que ajudar? Oh, meu Deus, mas que coisa! Você tem que entregar os colar, Sabiquinha, com o seu pescoço, abaixa o pescoço. Seu pescoço está ferido, senão você vai machucar. Olha como é que o seu pescoço está cheio de machucado. Vão guardar os colar no tesouro. Ai, 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 nossa Senhora. Aí, ó, vai ficar guardadinho aqui, viu? É o seu tesouro, ninguém vai mexer. O brinco você podia ficar. Tá, então guarda lá, dona Margarida. E a Sabiquinha ficou bem adoentada. Ela foi para o Asilo Santo Antônio. E lá no Asilo Santo Antônio ela ficou muitos anos. Até um dia que ela passou mal, adoeceu lá, que ela era diabética, e tiveram que levar ela para o hospital. E no hospital viram que a perna dela estava machucada demais, não ia ter jeito, tiveram que amputar a perna dela, porque ela era diabética. E aí ela ficou lá, passou bem depois da cirurgia, mas houve uma complicação, ela teve parada cardíaca e ela acabou morrendo no hospital. Ela queria morrer, sabe? Então pode morrer. Ela me pediu para morrer, você me pediu ontem para morrer. Aí houve o enterro dela e no enterro da Sabiquinha foi uma beleza, sabe por quê? Os congadeiros da cidade foram fantasiados com as roupas, com o fardamento, com os instrumentos, tocaram para ela. Eu fui no enterro dela, eu trabalhava na escola de Djalma Pinheiro Chagas, eu fazia um trabalho no asilo, aí a diretora deixou eu acompanhar o enterro com os alunos. Nós fomos. Porque a Sabiquinha sempre gostou de congado. Ela, no tempo de congado, ela era rainha vitalícia. Vestia de rainha todo ano no congado. Então, ela morreu em maio, no ano de 2003. E ela morreu com mais de 100 anos. Tem gente que fala que ela tinha 113 anos. Então, aí, a história de Sabiquinha é essa. Vamos bater palma para Sabiquinha. A Ritinha das Canecas fala seu nome bem alto. Kéter Vitória Santos. Fica aqui, não vai embora não. Ela fez a Ritinha das Canecas. Agora, o Zico Cego. Vem o Zico Cego é a dona Virgínia. Fala seu nome para nós. Essa aqui é a dona Virgínia. Karine, Thaís, Oliveira e Inácio. Isso. Aqui, não teve ninguém aqui que conheceu o Zico Cego, não. Teve o Galdinho, conheceu, né? Não ficou legal o nosso Zico? Ficou legal. Agora, Maria das Petecas. Pode ficar lá perto do Zico. A Maria das Petecas. Pode falar seu nome, bem alto. Eu chamo Ana Beatriz. Eu representei, como é que é? Maria das Petecas. Mas você falou muito baixo. Você tem que falar Ana alto. Beatriz, eu representei as Maria das Petecas. Isso. Agora vem o marido da Maria das Petecas. Meu nome é Thales Biscoito Figueiredo.
O amigo. Meu nome é Pinho Silva Lima Braga. Agora a Sabiquinha e a dona Margarida Alvim. Brasília, Caracinho, e eu estou representando a Margarida. Dona Margarida. A Sabiquinha. Meu nome é Beatriz Carlos da Ah, esqueci de contar uma coisa para vocês da Sabiquinha, importante. A Sabiquinha ia para a cadeia dar aula para os presos. Ela alfabetizou os presos, ensinava os presos. E até namorou alguns presos. Você já falou seu nome, né? Beleza.